Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Que aleluia. alegria imensa de poder estar aqui mais uma vez, meus irmãos, Glória a nesta Deus. maravilhosa oportunidade Toda honra e glória dada. que o nosso bom Deus a nós nos concede, pela sua graça maravilhosa, o privilégio de poder adorá-lo e glorificá-lo. Quero, no nome de Jesus, agradecer pelo convite que fora me feito na pessoa da nossa irmã missionária Eva, que Deus continua abençoando nossa irmã e que cada dia mais Deus abençoe a Vera, a serva do Senhor. Deus abençoe o pastor, em nome do Senhor Jesus, a sua vida, e por ver que Deus está cumprindo na vida deste casal as suas promessas. Amém. Que Deus continua amando a nossa irmã missionária Vera cada dia mais. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Alegria imensa também de estar conhecendo, a serva do Senhor, nossa irmã Graciane, isso mesmo? É isso, né? Deus continua abençoando a senhora. Eu só ouvi a senhora pelas redes sociais. Deus continua te abençoando. E na dispensação da graça não tem levita e nem cantor, tem adorador. Aleluia. Glória a Nós Deus. vivemos o Evangelho não tem levita. Levita foi a velha aliança. Nós estamos na nova aliança, e na nova aliança é adorador, viu? Aleluia. Amém? Glória a Então, nem cantor, nem levita, adorador. Que adora a Deus em espírito e em verdade. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, Glória a Deus. abre sua Bíblia comigo. Glórias a Jesus. Graças a O Deus. sexto livro do Velho Testamento, o livro de Josué, Glória a Deus. capítulo de número 24. Vamos ler 2 versículos, sendo esses o 14 e o 15. Livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Glória a Deus. Graças a Deus. Toda honra e glória dada. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Bendito seja o Todo-Poderoso Deus. Obrigado por essa rica oportunidade. Fala conosco nessa noite, não o que queremos, mas o que nós precisamos ouvir. E que nessa noite o teu nome seja glorificado. E quando a sua palavra estiver sendo explanada, e quando a sua palavra estiver sendo verbalizada, vai derramando a sua glória, vai trazendo cura e libertação, para que nesta noite sua palavra seja como martelo, sua palavra seja como fogo, e sua palavra seja como espada, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, Glória a Deus. acredito eu que todos conhecem esse texto, principalmente esta afirmativa que Josué nos relata nesta noite. Preste muita atenção no que Deus quer falar conosco. Nós sabemos que Deus escolheu um povo
E na verdade, Israel não é o primeiro povo que Deus escolheu. Antes de Abraão, Deus tinha escolhido alguns povos, mas estes povos foram desobedientes. Se você observar em Gênesis, no capítulo, se não me falha a memória, 15 ou 17, você vai ver que Deus vai falar para Abraão: a tua descendência vai ficar no Egito em período de 400 anos, até completar a iniquidade dos amorreus. Então, Israel não foi o primeiro povo que Deus escolheu, mas Deus separou este povo para uma missão: despertar nas outras nações o desejo de servir esse Deus Todo-Poderoso. Israel, na verdade, era para ser como se fosse uma nação missionária, mas nós entendemos, por todo o contexto bíblico, que Israel andara desobediente a Deus, adorando imagens de escultura. Logo, que Deus tira esse povo do Egito. 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho, eles adoram bezerro de ouro. E ali, naquele dia, vai morrer aproximadamente 3.000 pessoas por se prostrar diante daquele bezerro. Agora observe, Deus dá continuidade ao projeto. Esse projeto que Deus está dando continuidade para este povo era, na verdade, para 16 dias Israel tomar posse da terra prometida. Era só 16 dias de caminhada, mas por murmuração, por desobediência, por querer voltar-se para o Egito, a ordem de Deus agora é: essa geração que atravessou o mar não vai herdar a terra. Esta geração que atravessou o mar, Moisés vai ter que morrer no deserto. Então, Deus vai agora trabalhar 40 anos para que essa geração que saia do Egito viesse a falecer. Só que Deus demora 40 dias para tirar o povo do Egito, e Deus demorou 40 anos para tirar o Egito do coração do seu povo. 40 anos aí no Egito habitava no coração do povo de Deus. Deus precisava trabalhar para que essa nova geração que vinha surgindo, Deus pudesse modelá-la, trabalhar no seu interior e na vida desses que aqui eu estou descrevendo. Mas observe, da geração que saíram do Egito, somente 2 vai ter o privilégio de atravessar todo o deserto e tomar posse da terra prometida. Nós vamos saber que Caleb e Josué foram os únicos que foram fiéis ao Senhor. Foram fiéis ao Senhor e obedeceram a Deus e estavam dispostos a lutar para conquistar a terra. E era, logo agora, Moisés está com 120 anos. Chegou o tempo de Deus, aleluia, tomar Moisés, assim dizer, e Moisés vai ser morto. Moisés desaparece, o corpo de Moisés desaparece, e Moisés vem a óbito. E a continuidade para cumprir-se a promessa está na responsabilidade de Josué. Josué conheceu Deus, aprendeu a servir o Senhor e como andar em obediência a Deus, através dele observar e entender os ensinamentos que o próprio Moisés o dava. E observe que Deus vai falar para Josué da mesma forma que ele foi com o teu servo Moisés. E o servo Moisés já está morto. Deus vai dar continuidade ao projeto e dizendo: Josué, ser forte e corajoso. Da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você. E se você for fiel a mim, aonde a planta dos teus pés tocar, eu darei em herança a este povo. Deus já começa no começo do chamado de Josué. Deus já requer fidelidade, Deus já requer compromisso. E qual foi uma das diretrizes, por assim dizer, ou condições para que Deus viesse a usá-lo? Primeiro, ser forte e corajoso. Segundo, jamais apartar da lei. E terceiro, meditar nela de dia e de noite. O propósito de Deus é fazer a promessa, mas para alcançar a promessa, aí vem as condições do eterno. Deus veio trabalhando
Josué vai conquistar 30 cidades. Através dessas 30 cidades, ele, através do seu ministério, Deus vai repartir as terras. Mas quando chega no capítulo 24, nós já estamos vendo Josué velho, aproximadamente em 109 e já para 110 anos de idade. Josué está velho, e por estar velho, eu acredito, seus irmãos podem até não concordar comigo, mas Josué cometeu um erro. E qual foi o erro, pregador, que Josué cometeu? E não preparar alguém para ficar no seu lugar, como Moisés fez. Só que ele vai chamar os anciões, 12 anciões, cada um desse ancião vai representar uma tribo, como se fosse o cabeça de cada tribo. Ele vai chamar esses 12 anciões, e quando ele chama esses 12 anciões, Josué vai ficar de frente para esses 12 anciões, e do capítulo 24, do 1 até o 13, Josué vai fazer uma espécie de linha do tempo. E que linha do tempo é essa? Ele vai relatar e descrever o chamado, a promessa de Deus na vida de Abraão. Perceba que Deus vai dizer, Josué vai dizer que pai de Abraão foi Terá. Terá era idólatra e tinha uma fábrica de ídolos. Deus tira Abraão do meio dessa idolatria. Aleluia. E fala para ele ir para uma terra desconhecida, que o próprio Deus lhe mostraria. Depois de Abraão, Deus faz a promessa que sua descendente seria numerosa sobre a terra. Se você olhar para o mar e as estrelas, você vai ver que a areia do mar são muito numerosas, e as estrelas só Deus sabe quantas tem. Mas que da forma que é a estrela, a areia do mar seria a descendência de Abraão. De Abraão, Josué vai falar de Isaac, e de Isaac Deus vai renovar a aliança. De Isaac vem 2 filhos de uma mulher estéril. Essa mulher estéril vai dar à luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito, Jacó é o mais novo. Só que a Bíblia vai dizer que no meio desses 2, Deus vai escolher o mais moço, Jacó, para dar continuidade ao projeto. E então Josué vai descrevendo. E quando Josué vai descrevendo nessa linha do tempo a quem Deus chamou, ele começa a dizer: de Jacó, Deus escolheu Jacó, e de Jacó vem seus 2 filhos. E dos seus 2 filhos vem o terceiro filho dele com Lia, que é Levi. E da tribo de Levi, Deus vai escolher Moisés para tirar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho. Deus vai tirar com mão forte o povo do Egito, vai vencer algumas nações inimigas. Quando ele faz essa linha do tempo, agora ele vai tocar na consciência do povo hebreu. E de que forma ele vai tocar na consciência? Agora, essa expressão agora é que ele vai dar continuidade ao que ele estava falando nos 13 versículos anteriores. Ele descreveu Abraão, descreveu Terá, seu pai de Abraão, descreveu Naor, irmão de Abraão, descreveu Isaac, filho de Abraão, e descreveu o seu neto Jacó. Descreveu Moisés, que foi descendente de Abraão, até chegar ao versículo 13. Aí, para tocar na consciência do povo, ele vai dizer: agora, primeiro ele faz lembrar das promessas, e que essas promessas estão se cumprindo na vida dos hebreus agora. Observe, hebreu é uma coisa, israelita é outra coisa, e judeu é outra coisa. Hebreus foi só quando estavam no Egito. Quando Jacó nasceu, se tornaram israelitas. E da tribo dos filhos de Jacó, Deus escolhe Judá, aí vem os judeus. Então hebreu foi uma fase, israelita uma fase, e judeus uma fase. Só que a fase está para os hebreus. Então Josué vai relembrar a promessa. Só que Josué vai dizer agora, pois, primeira condição
para que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a primeira condição é essa: temei ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir para você. Graças a Deus. Eu poderia muito bem repetir várias vezes, dizer eu e minha casa servimos ao Senhor, mas não atentar para os detalhes das condições que Josué vai dar. Porque tanto em Provérbios como nos Salmos, vai deixar bem claro que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Verdade, Deus. E se nós perdermos o temor, perdemos tudo na presença de Deus. Porque quando temos temor a Deus, ficamos mais suscetíveis a não pecar, a não vacilar, a não murmurar, a não esquecer as promessas de Deus. O temor de Deus tem que habitar neste coração duro. O temor de Deus tem que habitar nesse coração que precisa ser aquebrantado pelo Espírito Santo. Glória. Para mim afirmar que eu e minha casa servimos ao Senhor, não podemos perder o temor a Deus. O segredo de servir ao Senhor é temer a Deus. E temor a Deus não é medo, é respeito, reverência, é buscar a Deus com temor. Aleluia. Quando Deus Pai desceu na terra, Israel estava com medo, mas quando o filho veio, o filho despertou temor, o filho despertou respeito. Então, quando nós estamos no culto, presta reverência àquele que vive e reina para sempre. Se quer que a tua casa serva a Deus, teme ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Só que Josué vai continuar dizendo: além de eu temer a Deus, Josué vai dizer: serviu. Olha para cá para você entender. Josué só foi reconhecido ser servo de Deus depois da sua morte. Em toda a sua vida, você não vê nenhum momento no livro que leva o seu nome, ele levando a nomenclatura de servo. Só quando está terminando o seu livro, que alguém que vai escrever, porque não foi ele que encerrou o livro, alguém deve ter escrito para ele, e vai dizer: e morreu Josué, com a idade de 110 anos, servo do Senhor. Glória. Porque esse servio vem de servo, serviçal. Se fosse aqui na Septuaginta, que o Velho Testamento em grego, no lugar do servo estaria diáconos ou diaconia. Serviço, servir ao Senhor. E para servir a Deus, temos que, primeiro, ter compromisso com Aleluia. esse Senhor. Segundo, obedecer esse Senhor. Terceiro, viver a vontade desse Senhor. Josué está trabalhando aqui no povo. Josué está quebrando todo o paradigma daquilo que estava no Egito. Ele tinha que trabalhar com o povo. As lembranças do Egito teriam que ser desfeitas. O povo teria que tomar uma decisão naquele dia, porque ele sabia que o seu fim estava chegando. E ele vai dizer: temei e servi. Observe. Glória. Para Deus tratar uma pessoa como servo, não é qualquer um. Você mesmo pode dizer que é servo de Deus, mas eu quero saber se Deus pode te chamar de servo. É Deus. Aleluia. Eu posso muito bem dizer que eu sou servo de Deus, mas será que Deus pode olhar para mim e dizer que realmente eu sou servo? Falar é fácil, papagaio fala. Eu quero ouvir na prática. Falar a partir de hoje a sua vontade na minha vida. Aleluia.
A partir de hoje eu faço o teu querer. Aleluia. A partir de hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. A partir de hoje eu não vou andar mais com as minhas próprias pernas, eu vou andar na tua direção, porque eu sou teu servo. Lembra da oração de Elias, do Monte Carmelo, na cruzada que ele fez com Baal, Astarote, a cruzada que teve ali? Ele vai dizer para Deus, vai orar: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para saber que esses três foram teu servo, e que eu também, Elias, sou teu servo, responde com fogo. Deus respondeu com fogo, sim ou não? Aleluia. Respondeu com fogo, sim ou não? Então, se Deus respondeu com fogo, então Deus estava confirmando que Elias era Certo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Observe aonde Josué quer chegar. Só que aí Josué vai dizer uma coisa: para servir Deus não é de qualquer maneira. Para servir Deus é com integridade. Alguém sabe o que é integridade? Levanta a mão e me explica. Aí você usa a palavra e não sabe o que significa a palavra. Glória a Deus. Então você só fala por falar? O que significa a palavra integridade? É algo que é inteiro. É algo que não é diminuto ou diminutivo. É plenitude. Integridade é você servir a Deus por completo. Glória a Deus. Não é você estar no culto e sua mente está em outro lugar. O corpo está no culto, mas a sua mente e sua alma está em outro lugar. Está no culto, mas o culto não está dentro de você. Está dentro da igreja, mas o dono da igreja não está dentro de você. Glória. Você não está servindo a Deus com integridade. Você está servindo a Deus de forma fracional. É isso que Josué está dizendo. Se vocês quiserem servir os outros deuses, vocês podem servir. Mas se vocês querem servir ao Senhor, sirvam com integridade. Com Deus, para servir Ele, não tem duas palavras. Glória. Não tem dois termos. Não tem um talvez e não tem um será. Com o meu Deus, Ele não é radicalista, mas Ele é radical. Ou você serve Ele com integridade, ou você não serve. Porque se tu não serve a Deus com integridade, tu está perdendo tempo na igreja. Se tua casa não serve a Deus com integridade, tu está perdendo tempo na presença de Deus. Mas se tu serve a Deus com integridade, interessa de coração, com todo o teu ser, alma, corpo, é sinal que você, a tua casa, está servindo, está servindo, está servindo. Porventura nessa noite tem alguém que desacredita nesta palavra. Levanta a sua mão para cima comigo nessa noite. Em uma só voz vamos dar um brado bem forte de glória a Deus e aleluia. Porque não servimos os deuses dos nossos pais, servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Infelizmente até hoje minha mãe é católica. Eu já preguei para eles, mas eles não querem saber de Jesus. Mas eu sirvo ao Senhor. E nunca na minha vida eu fui idólatra, nem quando eu era menino. Mas a decisão é sua. Integridade é servir de forma completa e inteireza. Só que aí Josué vai dizer, vai falar de mais uma condição: fidelidade. Servir a Deus com fidelidade. Sabe o que é servir a Deus com fidelidade? É independente da circunstância. Porque tem crente que quando a circunstância vem, ele pensa em desistir e a fidelidade dele passa a ser verbal ou superficial. A sua fidelidade não tem profundidade com Deus. Os problemas sufocam a sua fidelidade. Glória. Porque fidelidade a Deus, Deus jamais Ele pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós tornemos-nos infiéis, Deus jamais perde a sua fidelidade. Se eu hoje sair da presença de Deus, Deus continua na mesma posição em que eu o deixei, até eu retornar e voltar para o primeiro amor. Porque Deus continua sendo fiel. A infidelidade é nossa.
a falta de firmeza. Quem é fiel a Deus, pode faltar o arroz, o feijão, ele continua adorando. Quem é fiel a Deus, pode passar o tempo que passa tudo, mas a sua fé não passa, a sua fidelidade permanece. Quem é fiel a Deus, quando a trombeta toca, ele sobe com o arrebatamento da igreja. Quem é fiel a Deus, ele não importa com as circunstâncias, se está sendo perseguido, se está sendo caluniado, o seu interesse é continuar sendo fiel a Deus. Uma casa para servir ao Senhor é uma casa que tem que ter temor, é uma casa que tem que ter integridade, é uma casa que tem que ter fidelidade. Detalhes: uma casa que serve ao Senhor, primeiro ela tem que lançar os ídolos. Só que ídolos aqui para nós não é a estátua. Ídolos aqui para nós é o nosso passado. Lançar fora. Quem carrega o passado e não esquece o passado, é como se você tivesse 24 horas carregando um cadáver sobre os seus ombros. Vai apodrecer o cadáver e vai apodrecer você também. Aleluia. Joel está dizendo: lança fora isso aí. Glória a Deus. Abandona. Se os seus pais praticaram, você não vai praticar. Se os seus pais escolheram mal, você não vai escolher. A decisão de vocês é hoje: ou Deus dos amorreus, ou o Senhor, ou Deus dos seus pais. Quem vocês querem servir hoje? Aleluia. Aí vai continuar dizendo, porém, versículo 15: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Esse hoje aqui nos dá uma certeza de urgência, decisão no presente, o agora, hoje. Decidem quem vocês vão servir. Continuando: a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Se você observar, tudo que Josué disse aqui, no futuro foi tudo por água abaixo. Depois que esses anciões morreram, é só você ler o livro de Juízes. Adoraram Astarote, Balaíns, e vamos irmãos com essa história. Mas aqui hoje, eles decidiram, porque o Josué vai dizer: porque eu, um pronome pessoal, uma decisão que ele está tomando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu pegar essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, eu quero destacar a palavra casa. Aleluia. A palavra casa aqui, se fosse para pegar no grego, é oikia. Casa no grego, oikia, é casa no grego. O que significa a palavra oikia? Significa 3 tipos de casa. A casa, esse templo, casa de Deus, significa família, significa bens ou o seu negócio, ou significa também o seu próprio corpo, como o templo do Espírito Santo. Tudo isso significa a palavra oikia. O que Josué está dizendo? Que não só sua casa residência e sua casa família, mas que todas as casas representadas pela sua pessoa servem ao Senhor. Glória. Se Josué tivesse um negócio, o seu negócio não seria feito com desonestidade, porque ele serve ao Senhor. Seu negócio seria para a glória de Deus. A sua família é para a glória de Deus. A sua casa é para a glória de Deus. Os seus bens é para a glória de Deus. Crente não é materialista, mas tudo que ele tem é para a glória de Deus. Observe que o verbo que ele vai estar usando aqui é um verbo que está no futuro. Serviremos. Por que ele não disse servir no presente? Ou serviu no passado? Mas Josué fez questão de dizer: serviremos no futuro. Aleluia. Glória a Deus. Por que esse verbo está conjugado no futuro?
Porque nos dá uma certeza de continuidade, uma ação que não termina, uma ação contínua e ininterrupta. Maravilha. Se eu sirvo hoje, eu sirvo amanhã e continuo servindo. Aleluia, Deus. Se eu servi no passado, eu sirvo no presente. E se eu servi no presente, eu continuo servindo no futuro. A minha casa para servir a Deus não é aqui no culto agora. Aqui no culto agora, o culto acaba. E quando você chegar em casa, vai continuar servindo ao Senhor. Ou quando você estiver lá no seu trabalho, vai continuar servindo ao Senhor. Ou quando você estiver lá na sua faculdade, vai continuar servindo ao Senhor. Ou quando você estiver na sua escola, vai continuar servindo ao Senhor. O serviço a Deus ou servir ao Senhor não pode ser hoje, tem que ser contínuo. Hoje, agora, amanhã, depois serviremos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Coloca sobre os seus pés para nós orarmos. Vamos orar agora. Grande é o Senhor e poderoso. Eu não poderia deixar de revelar a sua verdade. Não tem como falar que eu e minha casa servimos ao Senhor se nós não soubermos dessa verdade. Temer, servir, integridade, fidelidade, lançar fora tudo aquilo que me afasta de Deus Glória. e tomar a decisão de servir ao Senhor e continuar servindo. Feche os teus olhos. E nós sabemos qual foi a resposta do povo. O povo vai responder: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. O povo naquele dia fez uma aliança que serviria ao Senhor, porque a decisão do líder daquele povo foi servir ao Senhor de forma contínua. Glória a Deus. A decisão da mudança da sua casa está em você mesmo. A sua história para mudar, a decisão está em você Glória a mesmo. Deus. Aleluia. E para isso mudar, você tem que tomar uma decisão hoje. A quem você quer servir? Feche teus olhos. Pai, a palavra vai não. Cremos que o Senhor Será que você pode bater no peito, encher o pulmão de oxigênio fiel a ti. e dizer bem forte, bem alto nessa noite que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pois quando você tomar essa decisão de servir a Deus de forma íntegra e sincera na presença de Deus, a tua história muda, a tua vida muda, aleluia, a atmosfera da sua casa muda. E nessa noite eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus vai visitar a sua família, que Deus vai visitar o teu lar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode tomar o seu assento, toma. Eu quero passar só 2 recados de Deus nessa noite, só 2 recados de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eu mando dizer aqui para uma pessoa. Esta pessoa é um varão. Eu vi esse homem sendo muito brutalmente agredido, porque o inimigo estava armando laço contra este irmão. E o meu Deus quer dar um livramento muito grande. Eu vi esse irmão sendo agredido. E Deus quer dar vitória. Não sei se é uma rixa que você tem no passado, mas eu vi uma pessoa sendo usada. Deus quer dar vitória para este irmão, porque é um livramento de laço de morte. Porque a agressão, infelizmente, a gente ia tirar a sua vida, mas o meu Deus quer te dar vida e repreender este laço do inimigo. Cadê esse irmão? Levanta a sua mão para Deus.
Aleluia. É um irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. É a bênção? Graças a Não, Deus. meu. Aleluia. É um irmão. Glória a Aleluia. Deus. Isso, meu irmão, você mesmo, viu? Aleluia. Receba aí o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Essa honra e glória dada. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, eu mando dizer para a senhora que Deus está visitando as suas cordas vocais, a cantora, a senhora. Glória a Deus. Porque eu vi o inimigo com uma fúria muito grande no seu ministério. Ele estava trabalhando para jogar uma enfermidade nas suas cordas vocais. Eu não sei por que Deus não mandou dizer isso para a senhora, mas Ele responde o teu propósito. Eu não sei o que é, mas a resposta é sim. Uma vitória muito grande da parte de Deus na vida da senhora. Não é à toa o que a senhora passou, o que passou. Só Deus sabe como está o seu coração quando a senhora adorou o Senhor aqui hoje. E Ele te dá uma vitória muito grande. Repreenda este inimigo que estava tentando trabalhar nas suas cordas vocais para impossibilitar a senhora de louvar a Deus. E receba o milagre na vida da senhora em nome de Jesus. Quem vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de eu retornar aqui de direito, Deus dá um livramento dentro do seu lar. Laço de contenda dentro do seu lar. Os dois. Deus dá um livramento de contenda. Eu vi o inimigo trabalhando na mente. Deus dá vitória muito grande no lar de vocês, tá? Receba o milagre em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem ouviu esta palavra, entendeu esta palavra, Glória a Deus. entendeu que é tempo de tomar decisões corretas, decisões certas, para ter mudança de vida, para ter o lar mudado, e nessa noite quer entregar sua vida para Jesus, Aleluia. ou reconciliar com Cristo Jesus, reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. A decisão é agora, e o momento é oportuno. Glória a Deus. Cadê você que quer tomar essa decisão de servir a Jesus Cristo? Glória a Deus. Entregando sua vida para Jesus, reconhecendo o Senhor como seu Salvador e Senhor da sua alma. Tem? Não tem? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E quero retornar nessa noite o microfone aqui de diante. Glória a Deus.